Eu sempre estudei muito sobre Apocalipse, sempre me interessei muito sobre as profecias, todos os livros proféticos da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Ultimamente eu tenho estado com muita vontade de comprar uma Torá e uma Bíblia Peshitta, que é uma Bíblia muito antiga, em cerca mais ou menos de 200 anos após só Jesus ter passado aqui. Essa Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em aramaico, né, justamente a língua de Jesus. Então a Bíblia é uma das Bíblias mais fiéis ao conteúdo, assim como a Torá também é fiel ao conteúdo. Então, eu no momento não estou com condição financeira de comprar, mas em breve eu acredito que eu vou poder comprar sim, tanto a Torá quanto essa Bíblia Peshitta. Mas fato é que eu sempre estudei muito sobre Apocalipse. Teve uma época até que eu fui considerada como estudiosa da palavra de Deus, justamente porque eu estudava muito. E assim, li muitos outros livros também. Um livro muito interessante, né, que abrange todo o livro de Apocalipse, embora com uma visão diferente da minha, né, porque a verdade é que as pessoas têm visões diferentes sobre as profecias na interpretação, né? Alguns pensam numa volta de Jesus após uma tribulação, outros acreditam numa volta de Jesus. Quando eu falo essa volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, né? Antes mesmo da tribulação, e outros acreditam que é no meio, e é aí que eu me encaixo. Eu acredito que Jesus vai voltar no meio da tribulação, depois da primeira parte, talvez justamente quando vai começar a pior parte. E tem um pastor que eu admiro muito, mas ele acredita totalmente diferente de mim. Ele acredita que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. E ele escreveu, me lembrei o nome dele, é o pastor Onéias, de uma igreja batista em Campo Grande. E há pouco tempo eu até estive lá, né? Ele me deu uma coleção dos livros dele, que é uma tríade, e me deu para eu levar de presente para o meu pastor, que eu sou da primeira igreja batista de Campo Grande. Mas como eu estou dizendo, né, como eu acabei de dizer e volto a repetir, as pessoas não concordam completamente, não tem a mesma visão, a mesma interpretação, né, daquilo ali quanto ao tempo do arrebatamento da igreja. Né? Eu parei de estudar por bastante tempo, né, a palavra de Deus. Eu sei que nisso eu devo, né? Eu estou sempre falando com Deus. Eu sou aquela pessoa que não para o tempo todo para orar, mas 24 horas por dia eu falo com Deus. O tempo todo andando pelo caminho, fazendo as minhas atividades, o tempo todo é que eu estou conversando com Deus, ao acordar, ao me deitar, durante a madrugada quando eu acordo. Mas fato é que eu estou sempre falando com Deus. E ontem aconteceu um fato muito marcante, que foi o acordo de paz. Fato, gente, que ontem aconteceu uma coisa incrível, marcante e sim, um sinal. Até porque Israel, ele é como um relógio que mostra pra gente o que está acontecendo. Então tudo que acontece em Israel é sim motivo para nós ficarmos ligados, é motivo para nós darmos atenção. E ontem, sabe, depois desse acordo de paz, que eu não acredito, na verdade, em paz sem Jesus, mas sim no engano. Então eu vejo as coisas acontecendo muito rápido. Há uns anos atrás eu falei com uma amiga minha que os netos dela não cresceriam porque iriam ver Jesus voltar. E hoje os netos dela já estão adultos, porém eu acho que eles vão ver Jesus voltar muito em breve, assim como todos nós.
eu quero ler para vocês acerca desse acordo de paz, aonde fala sobre esse acordo de paz e por que nós devemos ficar tão atentos. Presta atenção, tá? Em Daniel 9:27 diz assim: ele fará um pacto com muitos por uma semana. Na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o devastador. E isso até a destruição que está decretada, que será derramada sobre o devastador. Isso foi na Daniel 9:27. Depois em 1 Tessalonicenses 5:3 diz assim: pois quando, gente, isso é muito forte, ó. Pois quando estiverem dizendo tudo está em paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles, como dores de parto sobre uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Em Apocalipse 13:7-8, descreve o anticristo ganhando autoridade sobre todas as nações e sendo adorado, o que é interpretado como um período em que ele engana o mundo com a promessa de paz. E ontem eu fiquei assustada quando eu vi as pessoas lá adorando o Jared Kushner. Pessoas prostradas mesmo no chão, adorando o Jared, adorando o Donald Trump. Estou aqui dizendo que eles são essas pessoas que a Bíblia menciona, mas quem sou eu para saber alguma coisa? Nem tudo que a gente julga realmente está certo, pois só Deus sabe como isso vai se cumprir, mas eu penso que pode já estar se cumprindo. Em Apocalipse 12, descreve a fuga dos israelitas para o deserto após a quebra do acordo e violação do templo. Gente, isso é muito sério, muito sério. Esse acordo que foi assinado ontem de paz é histórico. Em Zacarias 14, menciona que Jerusalém será atacada, mas Deus intervirá para defender o seu povo. Resumo. O acordo de paz, conforme descrito em Daniel 9:27, é um pacto de 7 anos com Israel, que será quebrado no meio. Após a quebra do acordo, a segunda metade da semana é a grande tribulação, que será um tempo de grande aflição. Muitas passagens de Apocalipse descrevem eventos que ocorrem após a quebra do pacto de paz, como a perseguição de Israel e a segunda vinda de Cristo. Gente, o mundo tem atravessado coisas assim surreais, que há um tempo atrás, se alguém contasse, muitas das vezes diríamos que é mentira, que é apenas pensamento de gente doida, que é apenas teoria da conspiração. Mas nós estamos vendo acontecendo e debaixo dos nossos olhos. Então fiquemos atentos. Embora muitos pastores não concordem, inclusive eu vou colocar aqui até o meu pastor, ele não concorda, e muitos não concordam, porque na verdade são homens muito sábios, estudados, mestres na palavra, mas infelizmente não estão com os olhos realmente abertos para os acontecimentos. Eu espero que Deus acorde os pastores, acorde o seu povo, e que
esse avivamento tão desejado, tão esperado aconteça. Eu quero começar hoje, né, através disso aqui, um estudo. E eu vou ler capítulo por capítulo. Eu vou ler de 2 em 2 para a gente não demorar muito, tá bom? Eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí João começou a dedicar aqui, dedicação às 7 igrejas da Ásia. Lembrando que cada uma dessas igrejas representa umas igrejas de hoje, até porque nós viemos de todas essas igrejas, né? João, as 7 igrejas, diz assim, dedicação às 7 igrejas da Ásia, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e há dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glória a Deus, né? E nos fez reis e sacerdotes. Essa é a melhor parte, sabe? Quando eu digo a melhor parte, claro que não é a melhor parte, mas é uma parte que, assim, nos dá muita alegria, porque nós reinaremos com Cristo, reinaremos com Ele por 1000 anos aqui sobre essa terra. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Sim, Jesus é digno de adoração. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena-lhe que escreva o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Aqui ele estava escrevendo, né? E no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Eu fico emocionada lendo isso. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo.
e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca, destra, gente, estava aqui à frente dele, 7 estrelas. Da sua boca saiu uma aguda espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força, isso significa brilhava tanto, quando na sua força resplandece. Significa que a gente não consegue nem olhar, né? Você consegue olhar para o sol? Nem eu. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Jesus explicando, o próprio Jesus explicando o que são as 7 estrelas e os castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Já passamos aqui agora para o capítulo 2, tá? Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha, quando fala anjo, fala sobre os pastores, tá? E cada uma dessas igrejas, como eu falei antes, elas representam cada uma das igrejas de hoje. Até porque nós viemos, né? É toda uma linhagem. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Pensa, gente. Ele está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 castiçais, como eu disse anteriormente, o próprio Jesus explicando, ó, as 7 estrelas são os anjos, né? E os 7 castiçais são as igrejas. Então, ó, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, isso é, os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, isso é, no meio da igreja. E ele diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isso aqui ele fala nas coisas boas que tem nessa igreja, né? Aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. Porém, tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, isso é o seu primeiro amor. Lembra quando a gente aceita Jesus? Eu lembro até hoje, quando eu aceitei, eu queria abrir a cabeça das pessoas e colocar Jesus lá dentro. O amor que eu sempre oro e peço isso a Deus, o amor que eu tinha pelas almas, eu peço, Senhor, restaura em mim esse amor, sabe? Eu ainda tenho, mas é diferente. Era uma coisa muito mais forte. E ele fala assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então, até a falta de amor, a gente tem que se arrepender e voltar, né, a esse caminho. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. As obras ruins, as obras más. Eu não me lembro aqui o que significa nicolaítas, mas acho que tem alguma coisa a ver com um papa antigo de Roma, chamado Nicolau,
Quem tem ouvidos, ele continua. Isso aqui é o próprio Jesus falando, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Eu quero. No meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. Vamos ver aqui as características dessa igreja. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja aqui, ela era uma igreja pobre, mas fiel. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta, agora a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Gente, isso aqui é bem forte, né? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Que igreja, né, gente? Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, e ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso é muito forte, gente. Tem igrejas que a gente percebe que são de Deus, mas toleram essas pessoas
que a Bíblia fala aqui que são Jezabel, né? Que falam profecias que não vêm de Deus. Eu conheço muita igreja assim. Ao que vencer guardar e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Quando ele fala que nós vamos reinar com ele, é isso aqui, ó. Com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta carta à igreja de Sardo. Faltam só duas, tá? Depois dessa daqui. Ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens percebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sarda algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Todo lugar tem aquele que é fiel, né? Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés. Saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta. Essa aqui é a última carta para a última igreja, tá? Gente, eu não consigo enxergar direito. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. A testemunha é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele venceu a morte para provar para nós que é possível vencer. Nele nós podemos todas as coisas. Como está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por hoje é só.
Amanhã a gente volta fazendo um outro vídeo a partir do capítulo 3 de Apocalipse. E vamos conseguir entender exatamente as coisas que estão acontecendo e das quais nós devemos estar bem apercebidos. Tá bom? Um beijo grande e que Deus te abençoe.